Fala pessoal, tudo bem? Como já diria um colega meu lá do Ita, né? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante aqui, no nosso canal aqui, que é sobre o assunto de lançamento oblíquo, né? Nesse assunto, a gente vai tratar algumas técnicas diferentes para se resolver um problema que vem a aparecer sobre o lançamento oblíquo. Nos próximos vídeos da playlist aqui, eu vou colocar algumas resoluções de exercício para vocês irem acompanhando, ok? Então, hoje, nessa playlist aqui, ó, a gente vai mostrar algumas técnicas aqui diferentes, né? Como a técnica que eu vou mostrar hoje, que é método geométrico para resolver problemas de lançamento oblíquo. Mas a gente também vai ver mudança de referencial, né? E parábola de segurança também, né? Que são coisas também bem importantes, né? Então, o que se tem a dizer sobre esse método do lançamento oblíquo? Então, vou começar com um exemplo bem simples, né? Que é o lançamento oblíquo principal. Vamos imaginar aqui que eu tenho o solo aqui e eu vou fazer o lançamento de uma bolinha com uma velocidade v, né? E ela vai seguir uma trajetória parabólica, né? Obviamente. Então, vamos dizer aqui que eu tenho a velocidade v, né? E eu vou dizer aqui que a gravidade está para baixo, né? E aí, olha, quando eu fizer esse lançamento, né? Lanço com a velocidade v, o ângulo inicial aqui, θ. Ela vai fazer uma trajetória parabólica e vai colidir em algum ponto aqui. Qual que é a ideia desse método? A ideia desse método é como se eu fosse pensar no meu problema físico de forma a ter uma superposição do meu problema, né? Então, o que eu vou imaginar? Ao invés de eu imaginar... Ao invés de eu pensar, né, que é o que geralmente a gente faz em problemas de lançamento oblíquo, é decompor o problema em coordenadas x e y e resolver em coordenadas x e y. Aqui nesse caso aqui, que é o mais simples possível, a gente tem que na coordenada x ele vai ter um movimento retilíneo uniforme, não tem nenhuma aceleração. Na coordenada y seria um movimento retilíneo uniformemente variado, né, com a aceleração sendo a gravidade para baixo, né? Só porque aqui eu vou pensar numa superposição. Eu vou imaginar, na verdade, que para o meu ponto sair do ponto de partida, que eu vou chamar de um ponto... Vou chamar aqui de ponto X, para um ponto de chegada, que eu vou chamar de ponto Y, eu vou imaginar numa superposição. Vou imaginar que a primeira parte do meu movimento é como se fosse um lançamento sem a gravidade. Então, vou imaginar que a minha bolinha aqui, ela seguiu essa trajetória aqui tracejada, que eu estou colocando para vocês. E quando ela atingiu a coordenada y do ponto que ela chegou, é como se eu fizesse ele cair aqui em queda livre, né? Então eu vou pensar no meu problema como uma superposição de movimentos. Então primeiro eu imagino o corpo. Se esse movimento parabólico todo demorou um tempo t, vou dizer aqui que o tempo total percorrido é um tempo t. Então vou imaginar, na verdade, numa superposição, que ele andou um espaço com a velocidade v e um tempo t. Então esse espaço aqui ele vale vt. E depois ele caiu em queda livre. E aí se ele cair em queda livre, obviamente ele vai andar g sobre 2t quadrado, né? Então aqui, e aqui é obviamente do ponto x ao ponto y é o nosso alcance, né? É o nosso alcance no lançamento oblíquo. Como essa queda livre ela é vertical, ela é perpendicular ao solo, esse ângulo aqui vai ser de 90 graus. O que acontece? Quando a gente faz isso, com esse triângulo, a gente consegue simplesmente obter, por exemplo, quanto que foi o tempo total e também o alcance. Então, por exemplo, para me achar o tempo total, eu poderia utilizar as propriedades do triângulo retângulo. Eu poderia utilizar, por exemplo, o seno do ângulo θ, né? Quem seria o seno do ângulo θ? Seria g sobre 2 t quadrado, que é o cateto oposto, sobre v vezes t. E daqui eu tiro que o tempo total tem que valer 2v seno de θ sobre g. Esse é o tempo total do meu lançamento oblíquo. E se eu quiser o alcance, né, que também é uma coisa interessante de se saber no lançamento oblíquo, eu posso simplesmente utilizar agora o cosseno, né, do ângulo θ. Então, se o seno me deu o tempo total,
o cosseno vai me dar o alcance. Então, cosseno de θ vai ter que ser o alcance sobre VT. Então, o alcance vai ser velocidade vezes tempo, vezes o cosseno de θ. Se eu substituir esse tempo aí que a gente achou, vai ficar 2v sobre g seno de θ, vezes a velocidade vai ficar ao quadrado, vezes o cosseno. Lembrando que 2 seno θ cosseno θ vale seno de 2θ. Isso aqui vai ficar como sendo v quadrado seno de 2θ sobre g. Então, esse aqui é o lançamento do meu... Esse aqui é o alcance do meu lançamento oblíquo. Então, a gente conseguiu fazer essa expressão que a gente poderia achar da maneira tradicional. A gente conseguiu obter quanto que vale esse alcance simplesmente pensando no método geométrico. Eu estou pensando aqui numa superposição de movimentos. Então, eu estou superpondo um movimento retilíneo uniforme na direção tracejada aqui, que agora eu vou até colorir ela para vocês, né? Vou colorir de verde, vou colorir ela de verde. Então eu estou pensando na superposição desse trecho aqui que eu vou rabiscar de verde, que é um movimento retilíneo uniforme, né? Como se não tivesse a gravidade, só que eu vou superpor ele com um movimento como se tivesse a gravidade, que é aqui onde eu vou fazer o trecho aqui de vermelho. Então, quando a gente faz essa superposição, a gente pode obter expressões muito importantes do lançamento oblíquo. Esse método aqui vai ser muito útil quando a gente quiser achar alcance de lançamento oblíquo em trajetórias inclinadas, por exemplo, é uma possibilidade. E em alguns casos que a gente quer alguma informação sobre a velocidade, isso também vai ser bem útil mesmo. Então, a gente pode resolver problemas de lançamento oblíquo fazendo essa superposição, né? E antes de terminar o vídeo, para a gente já partir para o próximo vídeo da playlist, que vai ser resolvendo exercícios com esse método, eu quero mostrar para vocês mais uma propriedade desse tipo de lançamento oblíquo, né? Então, vou apagar aqui o que eu já fiz, e para finalizar esse vídeo aqui, vou mostrar uma propriedade desse método geométrico aqui, que é muito útil, que a gente vai estar utilizando em alguns dos exercícios que a gente vai resolver. Então, o mesmo problema que a gente fez antes, né? Só que agora eu vou pegar uma trajetória inclinada. Vou pegar uma trajetória inclinada, por exemplo, para mostrar que esse método aqui ele é geral, né? Então, vou pegar aqui, eu lancei com um determinado ângulo, uma determinada velocidade. O meu corpo ele segue uma trajetória tracejada aqui, e eu vou imaginar que é uma superposição com uma queda livre, certo? Então depois ele cai aqui em queda livre e vai atingir o ponto final, né? Ponto X e ponto Y. O que acontece, ó? O que acontece é que eu poderia pensar da seguinte forma, né? Eu posso dizer aqui, ó, que esse tamanho aqui equivale a gt quadrado sobre 2 e aquele é o tamanho VT. Não vou, né, o tempo total é um tempo t, né? Não vou entrar mais em muitos detalhes aqui. Mas eu poderia imaginar o seguinte. Vamos supor que era eu aqui, o Vinícius, né? Jogando uma bola para algum colega meu, sei lá, para o Pedro, né? Então, eu jogo a bola para o Pedro. Então, o que acontece? Quando eu jogar a bola para o Pedro, eu posso imaginar a trajetória inversa. Vamos supor que eu filmei essa trajetória e eu vou imaginar assim, deixa eu colocar esse vídeo aqui ao contrário, né? Vamos colocar ele reverso, né? Então, de trás para frente. Então, se eu olhar o vídeo do lançamento da bola de trás para frente, eu poderia dizer que quem está lançando a bola agora não sou eu, mas sim o Pedro está lançando a bola para mim. Vou colocar aqui de vermelho a trajetória da bola que o Pedro lançou. Então, eu poderia imaginar, na verdade, ao contrário, que é o Pedro que lançou a bola para mim, com a velocidade V1, que é uma velocidade diferente da minha. E, obviamente, para ele eu vou imaginar a mesma coisa, que é uma superposição de um movimento retilíneo uniforme com uma queda livre aqui. Certo? O desenho talvez tenha ficado pequeno, mas não tem problema. O que acontece, ó? Esse pedaço aqui, ó, da queda livre, ele vale gt quadrado sobre 2. A propósito, é uma queda livre com aceleração g e o tempo
percorrido tanto no lançamento original quanto de trás para frente é o mesmo. Não faz diferença. Outra coisa também interessante é que... Eu vou fazer as marcações aqui de azul. Outra coisa interessante aqui é que essa reta GT² sobre 2 do lançamento oblíquo do Pedro é paralela à minha reta também. Por que é paralelo? Porque os dois são verticais. Então são paralelos. E se eu olhar esses triângulos, eu vou perceber que tem um ângulo em comum aqui, ó. Porque são ângulos opostos pelo vértice. Certo? Então eu já percebi isso. Além disso, eu posso perceber mais coisas ainda. Eu posso ter mais percepções aqui, né? Então, o que mais que eu posso perceber aqui? Eu posso perceber que essa reta VT, eu vou até sublinhar ela aqui de verde. Essa reta aqui, VT, ela faz um ângulo com essa reta GT² sobre 2, que é um ângulo verde aqui que eu vou chamar de ângulo alfa. E ela faz um ângulo também com essa reta GT² sobre 2 que está em vermelho, que tem que ser o mesmo ângulo. Por quê? Porque são retas paralelas. GT² sobre 2 são retas paralelas. Então eu posso perceber aqui que esses dois triângulos, né? Esses dois triângulos que eu formei, que tem um ângulo aqui em comum, oposto pelo vértice, eles são triângulos semelhantes, né? E mais do que semelhantes ainda, além deles serem semelhantes, a gente pode perceber que o lado que é oposto a esse ângulo azul aqui, que eu tinha marcado aqui, que são os ângulos OPV, esse ângulo azul aqui, né? O lado que é oposto a esse ângulo azul são lados iguais. Ou seja, além desses triângulos serem semelhantes, eles são congruentes, exatamente o mesmo triângulo. Isso indica pra gente que esses triângulos têm lados iguais. Se esses triângulos têm lados iguais, a gente pode dizer que esse tamanho aqui é igual a esse tamanho e que vou colocar 3 riscos, né, para diferenciar do que eu marquei 2, e que esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente prova que esses triângulos se cortam de tal forma que os lados são iguais, eu mostro que a reta que liga as retas que são responsáveis pela velocidade, tanto a inicial quanto a final, elas são retas que se cortam ao meio, no ponto médio, ok? Então, se eu quiser, por exemplo, alguma informação sobre a velocidade final do meu problema, eu posso resolver geometricamente utilizando essa propriedade. A propriedade de que as retas que a gente faz com as velocidades, elas se cruzam no ponto médio. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque eu vou mostrar essa propriedade aplicada em exemplos no próximo vídeo aí da playlist, ok? Então, por agora fica isso. Como que a gente vai utilizar o método geométrico para resolver problemas de lançamento oblíquo? Dessas duas formas, a gente vai pensar como se fosse uma superposição de movimentos, a superposição de um movimento retilíneo uniforme e com uma queda livre, ao mesmo tempo que a gente vai lembrar dessa propriedade aqui da velocidade, que as velocidades se cortam ao meio. Se ficou um pouco confuso, dá uma revisada no vídeo, vê de novo, mas eu acho que talvez fique mais claro para vocês como que a gente utiliza esse método nos próximos vídeos aí da playlist, que eu vou estar resolvendo vários exemplos aí, várias questões para você ver como que esse método é aplicado, ok? Então, por agora é isso, um abraço e até a próxima.